E agora é a hora de apresentar a Sulamita. A Sulamita ela é formada em sistemas de informação e ela tem MBA em gestão de projetos de tecnologia pela FIAP. Ela é Software Engineering Manager Operations Latam no iFood. Ela tem mais de 10 anos de carreira em tecnologia, é apaixonada por pessoas, organização de processos, agilidade e produtividade. E é com muita alegria que eu convido aqui a Sulamita para conversar com vocês. Sulamita, seja muito bem-vinda ao Protec. Agora é com você. Ai, Jorge, muito obrigada, gente, muito obrigada. Estou muito animada de estar aqui hoje. E assim, eu vejo aquele resumo ali, eu fico até com vergonha. Eu falo, gente, 10 anos de tecnologia, né? Que senhora. Até outro dia eu era a pessoa mais nova do time, agora todo mundo é muito novinho, assim, acaba com a minha autoestima um pouquinho. Mas vamos lá, né? Queria falar um pouquinho sobre mim, assim. Jorge me deu 30 minutos para falar, não sei se eu tenho 30 minutos para falar, então me ajudem, tá? Conversem comigo também pra gente usar esse tempo inteiro. Então, meu nome é Sulamita, né? Eu sou Sulamita Brito, podem me chamar de Sula, fiquem à vontade. Eu sou aqui de São Paulo mesmo, eu nasci em Carapicuíba, então quem conhece a Grande São Paulo sabe um pouquinho. Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, a minha família se mudou para Osasco, então eu sempre estudei em escola pública, né? Sempre estudei, fui da periferia, estudei em escola pública. Meu pai, ele é funcionário público, minha mãe é dona de casa, então, a gente nunca teve muita grana, né? A gente não passou por necessidades, assim, mas né, tudo que a gente não conseguia fazer muita coisa. Então, em 2007, né, eu tive a minha primeira experiência profissional, que eu tinha 16 anos, eu fui ser recepcionista de um laboratório. Então, era um laboratório de análises clínicas, com exame de sangue, e, cara, o sistema era horroroso. Assim, então ele sempre caía, ele sempre travava muito. E em um laboratório, né, quando o sistema cai, você precisa fazer tudo na mão. E não é só a ficha do paciente em si, é cada etiquetinha para você colar num tubo de sangue. Então, além de dar muito trabalho, isso é muito inseguro, né? Porque você não quer correr o risco de misturar o seu sangue com o de outra pessoa e ter os seus resultados errados. Então, só que como era uma empresa muito pequena, né, no laboratório, eles não tinham um funcionário de tecnologia. Era um consultor. Você ligava para ele, né, para reservar um horário, para agendar. Nem sempre era no mesmo dia, então eu fazia tudo na mão. Depois, no outro dia, tinha dias, né, para passar tudo isso de volta para o sistema. A gente tinha muito retrabalho. Então, como eu era curiosa, eu fui aprendendo um pouquinho com ele, aprendi alguns scripts, aprendi a reiniciar o sistema, aprendi a trocar a tinta da impressora, tudo para resolver o meu problema, né? E foi aí que eu comecei a me interessar um pouquinho por tecnologia. Até então, na verdade, eu não tinha grandes expectativas profissionais, eu nunca tinha pensado muito nisso, né? Tipo, o meu objetivo era arrumar um emprego, trabalhar e ajudar minha família, mas aí eu fui entendendo que dava, né? Dava para ser outra coisa, né? Quando eu tinha acho que 2011, mais ou menos, eu tinha 18 anos já, então eu precisava fazer a faculdade, até porque minha mãe mandou, tá, né? Porque eu sou muito estudiosa, não, minha mãe eu tinha que fazer faculdade, porque minha mãe não ia deixar eu ficar sem fazer nada. E beleza, né? Como que eu decidi fazer isso? Tipo, a única coisa que eu sabia que eu gostava um pouco mais, né, que era tecnologia, que era tipo, ajudar, eu sabia como resolver as coisas, né? Se me animava muito. E também era o que dava realmente para eu pagar, sabe? Tipo, o meu salário na época ele era R$ 700. Então, a minha faculdade ela custava 490, então eu tinha R$ 200 aí para pagar minha passagem, para comer, para fazer tudo que eu precisava. Então, o começo ele foi um pouco complicado, só que, né, tecnologia, as coisas elas andam um pouquinho mais rápido. Então, logo depois, né, um pouquinho depois do meu primeiro ano de faculdade, eu consegui um estágio como programadora COBOL. Então, quem conhece programação COBOL, gente, fujam, não façam isso. Ainda existe, infelizmente ainda existe, mas não façam isso com vocês. E daí eu fui, né? Melhorando um pouco a minha vida, tinha umas condições para fazer as minhas coisas, e aí eu fui migrando, né? Me apaixonei por programação, então eu migrei para Java também, fui programadora Java, tive uma experiência full stack, eu foquei um pouquinho em Android, então eu fui desenhando a minha carreira, né, de programadora com o que eu fui vivendo. Só que, e aí durante todo o meu período, né, durante a maior parte da minha carreira, eu trabalhei prestando serviço como funcionária de banco. Em banco, né, quem conhece, é feito basicamente por uns cara branco bem velho, bem complicado, assim. E, cara, eu sempre era a única mulher desse ambiente, né? Eu trabalhei, teve um time que eu tinha eu e mais uma mulher no meu time,
Não, eu sempre fui a única. Mulher negra, assim, de longe, eu sempre fui a única. Teve em uma das empresas que eu trabalhei, eu era de um time de arquitetura de software. Então, a gente tinha em torno de 200 funcionários. E de todos esses 200, eu era a única mulher negra da empresa, né? Então, é ainda bem complicado, né? Só que, e aí, né, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre mulheres em tecnologia, que é basicamente, né, que eu gosto de falar, que é o que eu mais vivo. E o que que acontece, né? Quando a gente fala, né, de mulheres em tecnologia, a gente pensa, né, a gente precisa pensar pela perspectiva de mercado, eu preciso trazer alguns números para vocês, né, que a gente ainda é esmagada no mercado, né? Então, de todos os profissionais de tecnologia, só 29% são mulheres. Quando você fala de mulheres negras ou de mulheres mães, esse número ainda é bizarro, né? Ele é ainda muito menor. E também, né, tipo, tem todas as dificuldades, mas como tem muito mais homens, né, é um pouco complicado o reconhecimento. Então, as mulheres, elas chegam a ganhar cerca de 34% a menos do que os homens. Tenho orgulho de falar que no iFood não é assim, né, que a gente conseguiu eliminar essa disparidade de cargo de gênero por salário. Mas é assim ainda na maior parte das empresas, só que ao mesmo tempo, as pesquisas elas ainda falam também que quanto maior é o número de mulheres no cargo de liderança dessas empresas, essas empresas elas se tornam mais rentáveis. Então, você ter mais mulher nas empresas, você tem um negócio que funciona melhor, você gera mais lucro, você gera mais dinheiro, e é bom, assim, para a sociedade como um todo, né? Mas eu preciso falar da gente. Então, né, o que que é importante? Não só por isso, mas tecnologia a gente precisa encarar como... Eu vejo que a gente precisa encarar como uma ferramenta de transformação. Então, cara, o que que a tecnologia ela pode fazer na minha vida, que ela pode fazer na nossa, sabe? O que que a gente pode melhorar na sociedade como um todo? Então, todo mundo conhece, né, alguém que precisou usar o aplicativo da Caixa agora na pandemia para prestar auxílio emergencial. E, cara, é um aplicativo horroroso de mexer, né? Só que, assim, eu até, como eu trabalhei muito na Caixa, eu conheço mais ou menos o time, tenho ideia de quem estava lá. A gente pode fazer um exercício de pensar quem que fez esse aplicativo. Então, será que a gente tinha uma pessoa mais velha nesse aplicativo? Que a gente tinha uma pessoa deficiente, né, nesse time de desenvolvimento? A gente tinha uma pessoa que convivia com alguém que é analfabeto? Então, a gente teve um cenário de que a gente precisou, né, fez um trabalho muito grande para a sociedade, que é um sistema que ele é usado pela parcela mais pobre da sociedade, só que a parcela mais pobre da sociedade, ela não consegue usar, porque ela não foi pensada quando isso foi desenvolvido. Então, a gente incluir mais mulheres, incluir mais pessoas diversas em tecnologia é um papel social, né? A gente tem que usar isso como ferramenta de poder para transformar as nossas vidas. E também as nossas vidas pessoais, porque a tecnologia tem um dos melhores salários para começar. Então, você começa, né? Tipo, você melhora a sociedade, você consegue melhorar a sua vida pessoal, você consegue melhorar como um todo. Né? E quando a gente fala, né, poxa, mas aí como que eu começo, né? Quando você pensa naquele cara, poxa, tem que ser nerd, tem que ser gamer para começar, né? Não faz sentido para mim estar aqui. Cara, você tem que... Faz sentido, sim, até porque o mercado tem mudado tanto, assim, são pessoas totalmente diferentes que estão aqui. Então, e assim, né, também o mercado ele tá mudando muito rápido, então muitas das coisas que vocês vão trabalhar, às vezes, talvez nem exista hoje. Então, a gente tem essa liberdade de construir a nossa carreira da maneira que faz sentido pra gente, sabe? Da maneira que vai nos atender melhor. Então, eu indico, assim, se você quer começar, né, para você começar, cara, do que você gosta, você se conhecer um pouquinho. Então, poxa, eu sou muito boa em comunicação, ou eu sou muito boa desenhando. Cara, como eu coloco tecnologia dentro dessa minha atividade? Então, só assim, né, a gente tirando um pouquinho, né, desse pensamento de quem tem que estar na tecnologia, a gente se entendendo, a gente começa a melhorar esse mercado, né? Então, eu sou Anitta, eu me mantenho em tecnologia porque eu gosto muito de resolver problemas. Então, quando eu programava, cara, ver aquela tela funcionando, aquele problema que só eu consegui ver, aquela vírgula que estava atrapalhando a minha vida, sempre foi uma felicidade muito grande, assim, para mim, resolver isso. Só que aí eu comecei, né? Eu gostava muito de ser programadora, mas eu entendi que um dos meus maiores problemas, o que mais me atrapalhava, era a minha gestão. Então, poxa, já, né, ganhava bem, estava num lugar que eu era reconhecida, tinha tudo, só que eu não me enxergava, sabe?
Eu já passei por situações de machismo, por situações de racismo. Teve em dos times que eu trabalhei, eu desenvolvi um sistema para geração de relatórios e eu era especialista naquilo que eu que fiz. Uma pessoa precisou da minha ajuda, da pessoa de ajuda, não estava conseguindo usar, falando na mesa, e o cara não quis falar comigo. Porque ele disse que ele precisava falar com uma pessoa técnica de verdade, que eu ia resolver o problema dele. Então, cara, como que você encara isso? Eu encarei sozinha, porque meu gestor só falou assim, para de ser besta, né? Vai tomar uma água e ajuda ele. Então, como que eu posso, né? Eu acabei migrando para gestão, porque como que eu posso ser uma gestora que não deixa isso acontecer? Que vai saber entender quando uma pessoa que trabalha junto comigo está passando por uma situação, né, complicada. Então, hoje eu sou gestora, né? Eu sou gerente de engenharia de software no iFood. Então, um gestor de engenharia, né, o gestor de software, ele é responsável muito pelas entregas, né? Eu sou responsável por ajudar o time, ajudar o projeto, por ajudar, eu preciso ter condições técnicas, né, de ensinar, de percorrer o caminho do projeto com o meu time, mas eu sou muito responsável pelas pessoas. Acho que a parte mais importante, né, quando a gente fala de gestão em projetos, é saber olhar para essas pessoas como pessoas, é transformar, é você criar um ambiente seguro para que as pessoas consigam trabalhar. Então, para que as pessoas elas possam ser reconhecidas, né, pelos seus méritos, não pelas suas características, para que elas tenham oportunidade de crescimento igual, de segurança igual, para que eu possa dar um feedback, que eu possa, né, ensinar essa pessoa também, porque o gestor ele precisa muito ser mentor, então ele precisa, né, ter condições assim de orientar, né, de ajudar a orientar a pessoa a seguir essa carreira e que ela saiba que ela está sendo medida apenas pelo mérito dela e não pelas suas características pessoais, né? Então, com isso a gente vai conseguir, né, que é o meu verdadeiro sonho, que é a gente transformar, né, os projetos, a gente transformar a empresa e transformar a nossa vida por meio de tecnologia. Então, basicamente é isso, gente. Eu não tenho muito mais coisa para falar. Por favor, falem comigo, me ajudem. Sula, primeiro eu queria super te agradecer pela sua fala muito inspiradora. Estamos todos aqui encantados. E eu vou aproveitar, gente, e vou começar perguntando, fazendo algumas perguntas aqui, tá bom? Sula, esse nosso evento, né, os nossos ProAnos aqui, eles estão na metade do curso em dezembro. Dia 14 de dezembro, para ser mais exata, eles finalizam o curso Demodei e depois eles entram no mercado de trabalho. Então, para quem está começando aqui no mercado de trabalho, que é o caso dos nossos jovens, o que você recomenda? Né? Falta 2 meses para terminar o curso, como que eles já podem ir se preparando para entrar no mercado de trabalho? Uhum. Acho que vocês estão num período muito bom, assim, né, do mercado, porque o mercado tem tanta demanda. A gente precisa tanto de gente, né, de gente preparada, de gente mais nova, de gente mais ligada, assim, no que está acontecendo. O que eu indico, né? Eu indico que, poxa, vocês conhecem um pouquinho o que você gosta de trabalhar? Será que programar é para a sua? Será que você é uma pessoa que quer ficar um pouco mais tímida, um pouco mais quieta, trabalhar um pouco mais com escrita? Recomendo que você pense um pouquinho, né? Mas vai, assim. Tem muito conteúdo gratuito, tem muita coisa, assim, para você estudar. E hoje as empresas, a gente precisa treinar, né? A gente não tem profissionais no mercado. Então, acho que você pode ir, para você entrar, você pode ir só com a sua coragem mesmo, porque hoje tem muita gente para te ajudar, para te treinar. Então, tem grupos também, a gente tem comunidades, tem muito mais gente para te apoiar. Então, é importante, sim, também. Procurem comunidades, procurem gente parecidas com você e vai dar certo. Assim. Tem bastante espaço para começar. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, que eu pensei, né, em falar na minha apresentação e eu esqueci, que quando eu entrei na faculdade, né, quando eu entrei em tecnologia, tudo era muito, tem que fazer USP, você tem que fazer PUC, você precisa, era muito valorizado, né, faculdades maiores. Eu fiz o Uniban, né, que foi comprada pela Anhanguera, um pouquinho maior, então, assim, o que eu quero dizer assim, faz o que dá, sabe, assim, eu fiz o que dava, fiz o que eu podia pagar e deu super certo. Hoje ainda é bem mais tranquilo, né, não tem tanto, muito mais por nome de faculdade, mas acho que o mais importante é você não se prender com o que o mercado espera, assim, você consegue fazer a sua carreira de uma maneira mais tranquila, do jeito que dá. Ô, Sula, a minha segunda pergunta é muito em linha com isso, com relação à graduação, né? Porque muita gente fala, acho que hoje
o nome da faculdade, acho que ele é muito menos questionado. Mas muita gente fala, se você aprende a programar, você não precisa fazer faculdade. Queria te ouvir, porque na prática não é isso muito que a gente vê que é importante programar, mas a faculdade também é importante. Queria ouvir um pouco, porque os proanos estão exatamente nesse momento de começar a entrar no mercado de trabalho e também decidir por uma faculdade, se esse for o caminho que eles decidirem. Legal. Assim, eu sempre vou indicar para você fazer, sim, faculdade. Tá? O mercado, ele não pede mais tanto. Assim, o iFood é uma startup, então startups, elas não pedem faculdades. Eu vim do Banco Santander, assim, experiência em banco, o banco pede muito. Então, algumas empresas pedem e outras não. O que eu indico é que faça, sim, uma faculdade. Porque hoje vocês estão nesse momento, tipo, a faculdade, né, os professores, eles estão lá para ser meio que um guia, né? Para te mostrar eles não vão te ensinar muita coisa, para falar a verdade, mas o professor, ele consegue te mostrar um guia de, poxa, o que é legal você estudar, o que é ruim você estudar. E quanto antes você fizer isso, é melhor para sua carreira. Então, se você não faz faculdade com 18 anos, em algum momento, né, se tudo der certo, gente, todo mundo aqui vai ser presidente de uma empresa daqui a pouco. Poxa, imagina você com 35 anos, presidente de uma empresa, tendo que fazer faculdade. Cara, é contraproducente, sabe? Vai ser contra a sua carreira. Então, é importante você fazer nesse momento que, né, você tem mais pique, que você tem mais energia para fazer, porque quanto mais você cresce, mais isso é necessário. Então, se livra, gente, se livra desse problema não, assim, só faz. Muito bom, Sula. Estou com várias perguntas. Pessoal, eu estou olhando para o lado aqui, só para explicar que tem uma segunda tela que a Rô está me passando a colinha aqui, né? Então, vou aproveitar e fazer mais. Na verdade, eu vou chamar uma pessoa que é o Lucas. Eu sempre falo errado esse sobrenome, gente, mas acho que hoje eu vou acertar. Cabaleiro, para o Lucas poder fazer a pergunta direto para a Sula. Gente, agora vai ser na surpresa. Eu estou pegando as perguntas e vou chamar os proanes. Lucas, tu tá por aí? Estou aqui, vocês estão conseguindo ouvir? Dá para ouvir? Sim. Perfeito. Bom dia. Me achei Dia. muito bonita essa história, você contando sobre, dando uns conselhos pra gente, serviu muito. E eu gostaria de saber qual foi seu maior desafio na carreira. Cara, assim, um desafio muito grande para mim, né, foi lidar com as pessoas em si. Eu acho que a técnica, assim, né, o papel de programador, você se vira, assim, bastante, você consegue encontrar muito conteúdo para te ajudar no dia a dia. A gente trabalha junto com o Google, ele ajuda bastante, assim, você não precisa pensar tanto sozinho. Só que conviver com outras pessoas é um pouco difícil, né? Principalmente quando você acabou de entrar no mercado, poxa, você precisa, né, se colocar assim, em alguns lugares, entender algumas políticas dos lugares. Isso para mim era muito difícil. Então, eu trabalhava num banco, então era sempre um cara de terno, um alto, que você não pode cruzar o olhar com ele. Então, cara, como que é, né? Tipo, para mim era muito esquisito, porque eu falo muito, eu gesticulo muito, então era ruim para mim estar naquele lugar, sabe? Então, o que eu recomendo, né, se der certo, né, se puder, hoje tem bastante startup, tem lugares que você consegue ser quem você realmente é. Então, cara, eu tava no escritório, né, no a gente trabalha home office, né, na maior parte do tempo, mas a gente vai de vez em quando pro escritório. Então, cara, é um escritório onde as pessoas estão trabalhando lá de shorts e cropped, assim, as pessoas estão mais tranquilas, elas não estão tão preocupadas como que você se veste, como que você se porta, assim, como que você é e o que você pode contribuir com a empresa. Então, no meu começo não foi assim, era muito mais sobre quem eu era, sobre o cabelinho que eu tinha, sobre o que eu vestia. Então, esse foi a minha maior dificuldade inicial, né? Essa confiança também de falar, de entender que isso não deveria ser uma questão. Então, quando você entra, você está no mercado, você fica muito sozinho num começo, né? Então, você conseguir se colocar, se empoderar da sua carreira é um pouco difícil, assim, no começo. O Sula, e só para complementar, acho que essa questão de pessoas é o grande desafio, né? Porque a parte técnica, com o tempo, todo mundo vai dominando, mas as relações, né? Como você constrói as relações dentro da empresa, elas fazem muita diferença para o seu sucesso, né? Então, eu vou seguir aqui, que a gente tem muitas perguntas, e pessoal, estou escolhendo algumas, não fiquem chateados que eu não escolhi, é que eu estou aproveitando algumas coisas que a Sula já falou, estou pulando, para a gente buscar outras coisas. Eu gostaria de chamar agora o Vinícius,
Vinícius da Silva, para fazer a pergunta aqui que ele colocou no chat. Vinícius, está por aí? Oi, bom dia, eu tô sim. Bom dia. Bom dia, Sula, tudo bem? Eu queria saber de você quais características você acha que é imprescindível para um engenheiro de software. E também queria inteirar, que eu acho que você fala super bem, eu queria saber qual dica que você dá para quem não tem tanta facilidade para falar em público. Bom dia, Vini, eu tô bem, e você? Sobre características, tá? Eu acho que assim, o engenheiro de software, né? A gente, não só o técnico, mas você tem que você tem que entender o negócio, o que que você está fazendo, assim. Então, aqui no iFood, o meu time, a gente trabalha num time de experiência logística. Então, desde quando a comida sai do restaurante, como que chega para o entregador, como que do entregador vai para sua casa. Então, né, você precisa entender bastante do seu negócio. Então, o que é importante para mim, né? O que é importante para a gente como um todo? O que eu quero proporcionar de experiência? Você ter para você o negócio. Então, cara, o que eu quero proporcionar de experiência para esse empregador? Cara, eu quero que ele consiga, não precise ficar tanto tempo nesse restaurante, que ele pegue seu pedido com agilidade, leve para você, que ele não tenha que ficar dando volta procurando endereço. Então, é importante, assim, como característica principal, você entender bastante do seu negócio, você se colocar no lugar do seu cliente, principalmente, para você construir algo bom para ele, tá? Então, e além de, tipo, coisas que são, né, um pouco mais básicas, assim, é ter bastante curiosidade, porque quando você entra para a tecnologia, cara, é uma loucura, você acorda todo dia atrasado. Então, puta, todo dia sai uma versão nova de um software, alguma coisa nova, então é legal essa curiosidade, tipo, você gostar de pesquisar, gostar de entender um pouco mais como as coisas funcionam, e você ter empatia como um todo, assim. E com isso você pode ir para qualquer lugar, assim, da sua carreira. Você perguntou uma outra coisa, né, dicas de para falar em público. Cara, fala com verdade, assim, né? Eu tô falando, eu só me proponho a falar sobre coisas que eu acredito. Então, eu tô aqui falando com vocês sobre mulheres e tecnologia, sobre gestão, tô aqui conversando com vocês, né? São basicamente a maior parte de pessoas, né, de ensino médio, de escola pública, que é muito do que eu vivi também. Então, eu acredito de verdade no que eu tô falando. Quando você acredita, né, quando você sente o que você tá falando, você só vai, você não precisa se preparar tanto, né? Porque você vive aquilo. Falar com Muito verdade, obrigado, né? muito obrigado. Vini, obrigada, viu? Essa pergunta foi ótima. Bom, gente, vamos seguir aqui. Tem uma outra pergunta que é muito boa, que é a pergunta do Kaique Vicentim. Kaique, você está por aí? Oi, eu tô aqui sim. Pode fazer essa pergunta. Bom dia, Sula, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você pela história e por compartilhar isso com a gente. Eu vi que você trabalha com Latam e eu gostaria de saber se você teve que aprender uma nova língua e como foi esse processo. Sim, oi, bom dia, Kaique, eu tô bem, e você? Sim, eu trabalho no iFood América Latina, né? Eu trabalho para o iFood da Colômbia. Assim, tecnologia, você precisa já assim, se preocupar um pouquinho com o inglês, porque a maior parte das documentações são em inglês, essas coisas. Só que aí aqui eu tô tendo que aprender espanhol. Então, assim, é um sofrimento. Então, o bom é que, assim, espanhol, ele é bem parecido, né, com o português. Então, a língua oficial do iFood Colômbia é portunhol. Eu falo que dá, a galera lá fala português como dá. A gente tenta se entender assim, no começo. Mas eu também, né, estou estudando, eu faço alguns cursos, eu tenho uma professora, então eu faço bastante Duolingo. Duolingo a gente acha que é besteira, mas ele ajuda tanto, a gente precisa ter noção. O inglês eu aprendi basicamente pelo Duolingo, assim, eu nunca tive muito essa de ficar em curso de faculdade, sabe? Eu gosto de aprender de uma maneira mais livre, então eu faço Duolingo, gente, ajuda demais, é muito bom, faço. E assim, não tem vergonha também, né? A gente tem uma cultura de que é permitido você errar. Então, poxa, se eu falei uma palavra errada em espanhol, assim, se não deu para entender, daqui a pouco eu me corrijo, alguém entende, a gente vai muito pelo contexto. Então, comunicação é muito você, né? É mais do que você está falando e não como você está falando. Que aí todo mundo se vira um pouco para entender. Então, o espanhol tá indo, assim, dá para se virar, eu não vou passar fome quando eu for para lá.
Sula, eu acho que esse ponto que você trouxe das outras línguas, né? Acho que é um ponto super importante. Às vezes a gente fica preocupado em falar perfeito, né? A gente não é nativo, né? A gente precisa falar perfeito português. As outras línguas, a gente precisa se fazer entender. Acho que esse é o grande desafio. Às vezes a gente se preocupa tanto de estar 100% pronto, e acho que a tecnologia ela é muito bom para isso. A gente nunca está 100% pronto, né? Porque sempre aparece uma coisa nova, sempre é criada alguma coisa nova, a gente sempre está atrás, né? O que você falou, sempre está acorda atrasado. E eu acho que é essa perspectiva, né? A gente precisa tirar essa barreira do medo e seguir adiante, tentar, vai falando, as pessoas vão entender. Se ela não entender, ela vai falar, não entendi. E você tenta explicar de uma outra maneira, mas acho que o ponto é não deixar, por não ter esse conhecimento, de aproveitar oportunidades de carreira, porque eu não sei 100% inglês, eu não sou fluente em espanhol. Aprende. Provavelmente ninguém é mesmo, né? Então, esse é o Não processo. pode ser uma barreira, não pode ser uma barreira. Eu tô há 3 meses no iFood, então 3 meses que eu falo espanhol. Assim, eu só fui, gente. Eu tô dando um jeito, eu me faço entender, eles se fazem entender, e a gente convive e conversa super bem, sabe? Conversa horas. Então, É isso aí. não pode ser uma barreira, a língua não pode ser uma barreira. Muito bom. Bom, pessoal, vamos seguir. Agora eu vou chamar a Nayara Santiago, que tem uma pergunta muito boa também. A Nayara e depois a Fernanda. Já vou deixar aqui na. Nayara, você está por aí? Fernanda já vai se preparando para fazer a pergunta. Começa a chamar as meninas aqui. Olá, bom dia. Bom dia. Estamos Tudo te ouvindo, bom? Nayara? Tudo Tudo bom, ótimo. Sula? A minha pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber se você tem medo do fracasso e o que você faria se isso acontecesse. Olha, você tá preparada? Eu vou chorar. A gente vai ter uma sessão de terapia agora. Eu tenho, sim, um medo constante do fracasso. Acho que não tem, assim, quando a gente está no mercado de trabalho, a gente se expõe muito, né? Então, eu já cheguei em reuniões há um tempo atrás, sempre que meu gestor me chamava para conversar, eu ficava, gente, vou ser demitida. Eu não posso ser demitida agora. Era uma sensação constante de que eu não ia conseguir. E nunca aconteceu, assim. Graças a Deus, assim, tudo que eu fiz, eu sempre me dei muito bem, sempre me dediquei bastante. E sempre rolou, assim, sabe, na minha carreira. É, essa sensação, né, essa coisa de que você vai fracassar, ela é muito grande quando você está fazendo alguma coisa muito diferente. Então, ela também é boa, né? Ela também te ajuda um pouco, né? Você sair da sua zona de conforto é importante. Então, cara, você tá com medo, assim, você chora, assim, na sua casa, né? É uma coisa que eu fiz muito, então eu chorei na minha casa, mas na hora de sair, assim, fingi que eu podia e fui, sabe? Você põe, passa maquiagem aqui e vai. Sim, para os outros se mostrar, para os outros a gente se mostra muito forte, mas aqui dentro é sempre uma sensação de que nunca vai dar certo. Então, cara, vai, assim que eu posso dizer, assim, vai doer, você vai ficar com medo, mas vai com medo mesmo, porque tá todo mundo com medo. Então, a pessoa de quem você tem medo, provavelmente tem medo de você também, assim, no mercado a gente se expõe muito, então todo mundo, né, tem sempre essa sensação, assim, de que não vai dar certo. Então, vai dar, confia, né, vai dar certo. Tá bom, muito obrigada. Mayara, essa sua pergunta é super importante, tá? Acho que o ponto mais importante aqui é todos nós somos vulneráveis. Todos nós temos medos. Medos, todos. Então, acho que mais uma vez, é o como, né? O como a gente leva isso, né? O como a gente constrói. A gente está aqui com um depoimento da Sula, que é super sênior, né? E falou, tenho medo todos os dias, né? Então, eu acho que isso é super, super importante também para a gente, tá? Eu gosto dessa frase, tá com medo, vai com medo mesmo, porque não vai fazer diferença. Cara, tem. Desculpa, Aline, Imagina, só uma coisa. Tem um livro que eu li uma vez, que é A Coragem de Ser Vulnerável, ou é A Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro maravilhoso, que ela é uma super pesquisadora e tudo, e ela vai fazer uma palestra, e aí dá errado, assim, fala super mal da palestra dela. E aí ela fala muito, né, sobre como, cara, né, as pessoas que estão me criticando, elas estão sentadas na casa dela, embaixo da coberta, sem fazer nada. Então, por que eu que tive coragem de fazer, tenho que me sentir mal? Então, se você tem a coragem de fazer alguma coisa, é muito importante. Você sair dessa inércia é muito mais importante. Porque quem está falando mal de você, às vezes, também não consegue, sabe? Também está com medo. Então, seja vulnerável.
Gente, Daniel tá com a mãozinha levantada. Você quer falar alguma coisa, Daniel? Oi, eu quero. Nosso Aline. super Desculpa convidado. atrapalhar vocês, aí depois eu vou me apresentar, pessoal. Eu não quis perder o gancho. Quem acha que o Michael Jordan é um vencedor? Acho que todos aqui, o maior jogador da história de basquete, né? E tem um depoimento dele que ele fala que na carreira dele ele errou 9.000 arremessos. E durante 23 oportunidades, a última bola do jogo para fazer o ponto e ser campeão foi dele e ele errou. Então, quer dizer que o fracasso faz parte de uma jornada de sucesso, né? Então, isso marcou, né? Quando eu escutei, eu assisti o arremesso final, a última dança no Netflix. Recomendo fortemente que todos assistam. Mas é isso, acho que a Sula foi super feliz aí também. E o fracasso faz parte do sucesso, galera. É normal. É vida. É como ela é, né? Essa é a vida de verdade, né? Se tem uma pessoa que não fracassou, provavelmente ela não viveu, né? Esse é o que a gente tem. Bom, gente, vamos seguir aqui que ainda tem muitas perguntas. Sula, eu vou voltar na história da faculdade, tá? Porque ainda temos perguntas sobre esse assunto. Então, vou chamar agora o Tiago para contar um pouquinho, e aí vou aproveitar. Cadê aqui a outra pergunta, Aline? Vou chamar o Tiago Costa e, na sequência, o Ramon Diego, porque as perguntas são um pouco complementares nessa frente de estudos e tudo mais. Então, Tiago, você está por aí? Aline, acho que você tinha falado que era a Fernanda a próxima, se não me engano, não era isso? Tinha te deixado ela preparada, né? Ai, gente, verdade, Fernanda. É que a história do fracasso me confundiu. Obrigada, Wesley. Por isso que a gente trouxe o Wesley para o nosso time, gente, para ajudar a CEO atrapalhada. Então, vamos lá. Fernanda, bola contigo. Aí depois... Muito obrigada. Obrigada, professor Wesley. /coordenador Wesley. Agora você tem que respeitar muito o Wesley, gente. Agora tem duas funções aí. Acho que mais ainda. Bom dia, Sula. Primeiro, obrigada pela sua maravilhosíssima apresentação. Difícil formular uma pergunta com uma apresentação tão boa, tão clara e objetiva, mas vamos lá. Dentro do mercado, de tudo que você vive hoje, que você observa nos outros profissionais, o que seria um diferencial para quem vai entrar no mercado da tecnologia? Fernanda, você não sabe como que vocês deixam meu coração quentinho quando vocês falam isso, sabe? Quando a gente fala sobre se expor, eu fiquei aqui ontem quase não dormi, que eu fiquei, gente, o que eu vou falar, né? Não tenho nada de bom para falar. Então, a gente vem com uma expectativa, né, um medo de falar, e aí as pessoas recebem de outra maneira. Então, como você se expor, né? Tá vendo? É importante, né? Então, cara, o que eu vejo, né, de diferente, o que eu gosto, tá? Eu sou uma pessoa que contrata outras pessoas. Então, quando eu vou contratar alguém para o meu time, inclusive eu tô com vagas abertas, gente, por favor, alguém aprende Java para trabalhar comigo? Obrigada. Então, quando eu vou contratar outra pessoa... Temos 150 aqui, viu? Nessa turma. Por favor, gente. Estou precisando muito. Então, quando eu vou contratar, né, sempre aparece aquele cara que ele é muito técnico, ele é muito bom e ele sabe muita coisa. Só que não é esse cara que eu quero. O cara que eu quero no meu time, a pessoa que eu quero no meu time, é uma pessoa que está com coração, uma pessoa que vai estar de verdade. Sabe? Tecnologia você ensina. Assim. Toda empresa ela tem paciência, a gente espera o tempo da pessoa se entender tecnicamente. Mas o que a pessoa precisa ter dentro dela é curiosidade, é querer estudar, é querer aprender, é querer fazer coisa diferente, é querer fazer uma diferença. Sabe? Então, poxa, o que de bom você pode colocar no projeto hoje? O que de bom você pode entregar hoje? Então, seja para o projeto, seja tecnicamente, seja para as pessoas. Então, o que diferença que você está fazendo no time, sabe? Então, eu procuro contratar pessoas que sejam ali de verdade, que queiram fazer diferente, que tenham sabe, um sentimento de que você consegue mudar as coisas. Então, são essas pessoas que eu procuro para contratar. Então, eu vejo assim, o mercado ele é muito isso, né? Hoje a gente não quer mais só gente técnica, gente boa de fora, a gente quer gente boa, gente que dê para conversar, que dê para conviver. Então, sejam pessoas boas, né? Uma boa pessoa, Fernanda, está em qualquer lugar. Muito obrigada. Sula, depois a gente vai querer saber como é que todo mundo vai para o seu time aqui, viu? Porque dezembro, dia 14 de dezembro, todos os planos disponíveis.
Bom, gente, vamos seguir então. Agora já me alinhei novamente aqui, já vamos seguir as perguntas de faculdade, que na verdade não é de faculdade, né? Acho que é de continuação de estudos, né? De próximos passos. Então, vou chamar o Tiago para falar com a gente, para fazer a pergunta. Tiago Costa. Oi. Estão me escutando? Estamos, super bem. Primeiramente, uma ótima apresentação, Su, e queria tirar uma dúvida. Qual foi a sua maior dificuldade dentro da faculdade? Foi os professores? Foi a matéria? Foi a diversidade de pessoas que estudam com você? Qual foi a sua maior dificuldade dentro da faculdade? Foi a diversidade de pessoas, assim, né? Tecnologia, ela é horrível. Então, assim, de uma turma de 70 alunos, eu acho, que se formaram esse sistema de formação no ano que eu me formei. Deixa eu checar um absurdo aqui, desculpa. De 70 pessoas que se formaram comigo, acho que se formaram 4 mulheres, eu era a única mulher negra. Então, não tinha, né, com quem conversar, não tinha para quem pedir muita ajuda, assim. A diversidade foi um problema, mas, assim, de verdade, tecnicamente, cara, aprender lógica não faz sentido, né, quando você entra na faculdade. Foi horrível para mim, e é bizarro que você e que é uma coisa que só aparece na sua cabeça. Você não tá entendendo nada, mas daqui a pouco, entendi, e aí você muda completamente. Então, lógica para mim foi um desafio, assim, foi horrível. Então, essas matérias, né, iniciais, elas que eu acho que são feitas para você desistir, tipo lógica e cálculo, elas foram bem pesadas, assim, mas eu segui, gente. Assim, o meu grande incentivo é que minha mãe não deixava eu parar de fazer faculdade, então eu tinha que fazer, tinha que ser bom. Então eu estudava que não uma maluca, porque eu tinha que fazer isso com minha mãe e brigar comigo. Então, é isso. Eu acho que o que eu posso indicar para vocês, dessas matérias aí que são péssimas, é resiliência, assim. Você estuda bastante que você consegue. Assim, parece que não faz sentido, mas faz. Uma hora aí começa a fazer sentido na sua cabeça. Eu não Muito sei se eu legal. respondi, na verdade, né? Se eu respondi. Tiago, respondeu? Opa, respondido, obrigado. Tá bom, bora lá. Gente, a gente está quase fechando o nosso tempinho aqui, então eu vou puxar mais uma pergunta. Depois eu vou deixar um canal, claro que super aberto da Sulamita. Todo mundo tem LinkedIn aqui, então se por acaso alguém que fez a pergunta e quer muito saber a resposta, a gente não vou conseguir aqui passar no tempo, manda uma mensagem para a Sula que eu tenho certeza que ela vai responder. Então eu vou chamar agora o Ramon para ele fazer a nossa última pergunta e daí a gente passa para o nosso segundo convidado, que eu já vou passar para o Jorge para fazer toda a introdução. Bom dia, Sula. Meu, que história top. Meu, gostei muito. Então, eu queria saber se dentro da sua faculdade, se teve algum curso, atividade, alguma uma extensão que foi diferencial para você, que te agregou muito. Uhum. Bom dia, amor. Muito obrigada, muito obrigada. Cara, na minha faculdade teve uma extensão que eu fiz, foi de aula de Libras. Então, foi a que eu mais gostei, que era nada a ver, né, com tecnologia. Então, cara, linguagem de sinais, eu entrei em uma, né, mas pro fim da faculdade, que foi de... Que eu comecei a entrar, tipo, em alguns grupos, em esqueci a palavra que fala, tipo, grupos de pessoas em tecnologia, comunidades, algumas comunidades de tecnologia. E aí eu comecei a olhar, né, tipo, outras pessoas, como a gente faz. Na minha faculdade, a gente tinha uma extensão que era de linguagem de sinais. E, cara, isso foi tão significante na minha vida, sabe? Porque é isso, é aprender a se comunicar com outra pessoa. Assim, mesmo, a gente está no mesmo país, a gente fala a mesma língua. Então, como que eu me faço entender por uma pessoa que fala totalmente diferente de mim? Então, e aí, dentro de tecnologia, né, você começa a pensar em outras coisas. Então, poxa, num nome, isso te ajuda a pensar em outros vieses. Então, cara, né, para um cara que é deficiente visual ou que é deficiente, né, ou que não fala, tem uma deficiência, como que ele se comunica? Como que eu posso nomear o meu botão? Como que eu posso fazer, né, esse software mais intuitivo, mais fácil para ele entender? Então, apesar de não ter nada a ver com tecnologia, né, a minha extensão em Libras foi a coisa que mudou assim a minha vida, sabe? Foi o que mais significou para mim.
Ramon, excelente pergunta, Sula. Muito, muito obrigada. Eu queria ficar aqui horas e horas, porque eu sei que tem muita coisa para compartilhar, mas a gente precisa seguir. Eu queria super te agradecer pela sua fala tão inspiradora, que eu tenho certeza que os nossos jovens vão lembrar dela, principalmente nos momentos de vulnerabilidade e de medo, para a gente seguir adiante, para a gente construir e lembrar sempre que no fim do dia são pessoas para pessoas, né? Então, a tecnologia, ela é a ferramenta, ela é o meio para a gente apoiar e para a gente chegar mais longe com as pessoas. Então, queria super, super te agradecer e te faço convite para você continuar com a gente aqui. A gente vai ainda até meio-dia e pouquinho, então fique super à vontade para estar aqui com a gente. Aline, obrigada, gente. Muito obrigada mesmo por poder falar aqui com vocês. Então, é transformador, é muito mais transformador para mim do que para vocês, pode ter certeza, porque é muito bom para mim estar com vocês, é muito bom para mim, né, ver o futuro da tecnologia, ver essas pessoas que eu espero que daqui a pouco sejam do meu time. Né? E, por favor, me adicionem meu LinkedIn. Eu gosto muito de cafezinho, então me chamem para tomar um cafezinho virtual. A gente pode continuar conversando, então falem comigo. Eu gosto muito. Obrigada, gente. É muito bom poder estar aqui com vocês. Obrigada, Sula.